Bora lá, pessoal! Boa noite mais uma vez para nossa terceira etapa. Foco, força e fé, hein? Tamo junto! Quem tinha perguntado? Era o Alan que tinha perguntado aí? O Alan, repete a pergunta, por gentileza. Sim, tinha sido eu. O senhor falou sobre o celular ser mantido ligado sem a bateria através da fonte de bancada. Mas tinha alguns celulares que fazia isso, só com o carregador normal, né? O que será que aconteceu Foi mudança de componente que não faz mais isso? Não, ó, é assim, a maioria dos aparelhos liga o aparelho na fonte, né? Estou dizendo na fonte. Liga sem a bateria. Por quê? A fonte bancada é energia pura, você substitui a bateria. Liga o positivo e negativo, a voltagem no 4,5 lá e você vai ligar o aparelho. Tem aparelho que não liga na fonte, por exemplo, LG. Tem LG que não liga na fonte. Alguns modelos, né? Principalmente os mais antigos. Do resto, a maioria liga. Entendeu? Dá para Aham. substituir a bateria. Cara, tinha, Inclusive, pois não. tinha celular, já smartphone mesmo, né? Que com o carregador na tomada, sem a bateria ele ainda funcionava. Não, tem alguns que realmente liga. Tem alguns que não liga. Entendeu? Um exemplo de um aparelho, um smartphone que liga sem a bateria, por exemplo, o iPhone. O iPhone, se você tirar a bateria, você já plugar ele na tomada, você já consegue, ele já liga. Não precisa nem da bateria. Só que se tirar da tomada, já desliga também de uma vez. Ah, Entendeu? sim. Então ainda tem alguns que fazem isso ainda. Alguns fazem isso, entendeu? O que acontece? Às vezes, as atualizações, a própria tecnologia que o processador usa não permite fazer isso, né? Tirar a bateria e ligar o aparelho direto. Aí tem inúmeras coisas aí que eu não sei te falar também o certo, de verdade, dentro de circuito, estou dizendo, né? De circuito Ah, integrado, sim. de processador, de CPU, que faz ocorrer esse problema. Eu acho, na minha opinião, que é uma forma de, por exemplo, de evitar de queimar uma placa, né? Porque se você ligar o aparelho na bateria, né, tem todo o processo de colocar no conector, na bateria, para depois para a placa, entendeu? Agora, substituir a bateria, a energia já vai direto para a placa, né? Eu acredito que seja isso, entendeu? Tem aparelho que Entendi. realmente não liga, tem aparelho que liga. Na fonte, a maioria dos aparelhos ligam, entendeu? Sem a bateria. Dentro desse sistema, por exemplo, da bateria, a gente consegue ver se o aparelho tem curto, se o aparelho vai ligar, se o aparelho não vai ligar, né? Inclusive, a gente consegue detectar um problema que poucos técnicos às vezes não conseguem. Qual que é o defeito? O botão power. Muitas vezes a pessoa acha que é conector, acha que é bateria, só esquece do botão power. E na fonte a gente consegue fazer, detectar esse defeito, entendeu? Esse diagnóstico é preciso. Na fonte a gente dá choque na bateria, ativa uma bateria também, entendeu? Nós vamos fazer isso, inclusive, na prática, né? Então, assim, a fonte é muito, muito importante a gente ter, ajuda bastante. Ah, Anderson, e o multímetro? Ó, é assim, o multímetro usa para medir componente, né, para ver se está em curto, assim, individual. Mas a fonte faz tudo isso também, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu falando, Anderson, eu não uso multímetro, muito, muito pouco, né? Eu substituo tudo na fonte. Ah, como que eu vou saber se um aparelho, por exemplo, está em curto é, determinado componente? Aí a gente usa o multímetro. Só que agora já tem um spray congelante, você aplica o spray na placa, ele mostra o componente que está em curto. Quer dizer, você não precisa nem usar o multímetro mais. Entendeu? É um spray. E aí é certeiro mesmo. Fica, por exemplo, a peça fica tudo pretinha. O componente que você precisa substituir. E é lá o componente que está em curto. Então, assim, o multímetro, para reparo de placa, por exemplo, né? Assim, um estudo mais avançado, né, um curso de reparo de placa, o multímetro é show de bola, né? Você vai ter mais precisão, vamos dizer assim. Mas de base, de início,
não usa muito. Nós vamos falar de multímetro depois. Mas você consegue viver sem um multímetro. Sim, tem gente que fala que para dar choque na bateria, para ver a voltagem da bateria, para não sei o que, você usa o multímetro. Só que você faz tudo na fonte e outra, é mais preciso. Entendido. Muito bem? Prosseguimos ou alguém tem alguma pergunta? Vamos prosseguir então. Então, nessa primeira etapa, na segunda etapa aí, nós falamos do esboço do celular, né? Falamos de algumas ferramentas também, falamos de rádio da ERB, né? Estação de rádio base, como que funciona a distribuição, como exemplificativo, né? E agora a gente... Na apostila, a primeira... Vocês estão com a apostila aí? Não, Eu tô. não peguei. Não peguei ainda. Quem tiver, por gentileza, depois, pega aí e confirma essa primeira aula lá na apostila. Nós falamos da história da telefonia, né? Então a gente já passou por essa página já. A segunda, Isso. confirma aí para mim se é isso, Marcelo. Se é a montagem e desmontagem de iPhone. Confirma aí, por É isso gentileza. mesmo. Isso mesmo, professor. Dicas de montagem e desmontagem de aparelho, iPhone. Então, tudo bem. Nós já até falamos um pouquinho também de dica de desmontagem, mas de sentido geral. Não falamos especificamente de iPhone, né? Certo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Antes eu vou fazer um apanhado geral sobre montagem e desmontagem. Não teórico, mas eu vou falar de prático. Depois nós vamos falar da teoria aí, tá bom? Então, como que eu falei, assim, todos os iPhone, por exemplo, abrem pela tela. Certo? Todos. Tá? Inclusive, estende para iPad, já que nós vamos falar de Apple, né? Vamos falar do sistema de iOS. Deixa eu só pegar um carregador meu aqui. Peraí, só um minutinho. Retomando, né? Todos os iPhone abrem pela tela. Muito bem. Nenhum abre por trás. Não tem. Na verdade, não. O iPhone 4, né? Abria pela tampa traseira. Só que, para dar manutenção nele. Só que o iPhone 4 já não está nem circulando muito no mercado. Às vezes quem tem é mais um que gosta do aparelho, enfim. Mas, né? Não 100% de certeza que todos os aparelhos do iPhone abrem pela tela, só com exceção do iPhone 4. Peraí que abriu uma janela aqui indesejável. Né? Então, o resto todos, tirando o 4, todos abrem pela tela, pela frontal. Desculpa, gente. Qual que é a dica prática falando que é a dica de abrir o iPhone? O iPhone sempre vai ter 2 parafusinhos, tá? Peraí, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Sempre vai ter 2 parafusinhos embaixo. Aqui tá com a capinha, não dá para ver, mas vai ser mais ou menos aqui, outro aqui. Sempre vai ter 2 parafusinhos. Todos os iPhones vai ter 2 parafusinhos. Tirou os parafusinhos, né? Se o aparelho nunca foi aberto, né? O iPhone não é colado, né? Já outra dica também. Ah, mas eu posso colar um iPhone? Depende. Se você perceber que está um pouquinho torto, né? Aí você passa um pouquinho só de cola, não tem problema. Mas em regra não é colado, ele é encaixado. Porém, ele vem uma dupla face, ou uma cola, alguma coisa assim que o fabricante cola a tela, entendeu? Às vezes é uma vedação, alguma coisa assim, né? Mas não é especificamente colado, por exemplo, igual um J5, né? Que você tem que colar ele. Qual que é a dica? Nunca foi aberto o aparelho, esquenta um pouquinho. Mas é um pouquinho mesmo, 2, 3 minutos, né? Aí você vem com uma espátula fina, sempre começa
perto do conector de carga, do canto ali, você vai tentar erguer a tela. Chegou a erguer a tela, ergue mais um pouquinho até você tirar. Por exemplo, iPhone 6, não, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, 6S, eles abrem assim, igual um basculante, certo? Tá assim o aparelho, né? Eles abrem para cima, até o 6 e 6S. 7 para frente, abre do 7, 7 Plus, já abre do lado, entendeu? Então, assim, o 11 já abre, o X abre do lado oposto, né? O 11 já abre ao contrário. Então, assim, cuidado quando for abrir, né? Um cuidado especial de iPhone 5S. O iPhone 5S, por exemplo, ele tem a digital, certo? E a digital é ligado com flex na placa. Então, se você abrir a tela rápido, você vai quebrar a digital. E aí não recupera a digital de iPhone e se vender não funciona a digital. Pode ser que funcione o clique, mas a digital de nenhum iPhone recupera. Recupera sim. Existe curso aí, né, no mercado avançado de placa que algumas pessoas até recuperam a digital, mas é um horror de caro, né? O serviço é um serviço especificamente falando da digital. Tem gente que só faz isso em São Paulo aí, alguns lugares aí, tá? Mas assim, de modo geral, não recupera, não quebrou, não consegue arrumar. Vamos dizer assim. Se você comprar outro digital funcionando no iPhone, também não vai dar certo. É só do próprio aparelho. Então a gente já percebe que o grau de dificuldade do iPhone já é um pouco maior, né? Já existe uma precaução um pouco maior, um cuidado um pouco maior, né? Se tratando de iPhone. Então, o 5S tem esse flex. O 6 já não tem, porque a digital já é na tela. Então, já é um flex que vai por baixo, que você já fica, dá para você ver com um pouquinho mais atenção. Só a dica é o 5S que tem que tomar cuidado na hora de abrir, porque quebra mesmo, tá? Outra dica importante na substituição de qualquer peça de iPhone: não coloca parafuso muito apertado. O que eu estou dizendo apertar, você catar aí até o fim, entendeu? Só enrosqueia, faz o que o script manda. Só fixa, percebeu que chegou, tá bom, não precisa apertar muito, tá? Outra dica: tá faltando parafuso? Eu quero colocar um parafuso. Então, um flexzinho aqui da bateria, tem 2 parafusos, um embaixo e em cima tá faltando um. Eu quero colocar. Não põe. Por que não põe, Anderson? Porque você pode matar o aparelho. Por incrível que pareça, o iPhone tem os parafusos específicos, né? Diferentemente de você abrir, por exemplo, o J7 normal. Porque todo aquele parafusinho Phillips, tudo igual, né? Não vai ter problema. O iPhone não. O parafuso da bateria é o parafuso da bateria. O parafuso da frontal, que segura o flex da frontal ali, são os parafusos da frontal que segura o flex ali. Entendeu? Tá sem? Deixa sem. Se fizer bonito, eu já coloquei um parafuso que deu certo e não aconteceu nada. Ergue a mão pro céu. Se apertar 1 milésimo um pouquinho a mais, você mata o aparelho. Entendeu? Ou você pode queimar um CI, né? Então, assim, tá faltando parafuso? Não esquenta. Deixa do jeito que tá. Perdi. Não tem problema. Encaixa certinho. Se for o caso, você pode até colocar uma fita, né? Alguma coisa aí, não tem importância. O que você não pode fazer é colocar parafuso que não seja do local ideal. Então, qual que é a dica de montagem e desmontagem de iPhone? Leva organizada a bancada. O que é organizada a bancada? Você tirou os parafusinhos da bateria, põe os parafusinhos da bateria num cantinho. Você tirou os parafusinhos da frontal, põe os parafusinhos da frontal. Por quê? Quando você voltar, você vai saber a ordem que está cada aparelho. Entendeu? Existe até um raio-x do aparelho que vende aí, mas se você levar organizado certinho, os parafusos certinho, na hora de voltar, não tem segredo. Entendeu? O que você não pode fazer é colocar o parafuso de baixo em cima e assim, você entendeu, né? O que você não pode fazer é inverter as ordens. O parafuso saiu dali, tem que voltar ali. Sobrou parafuso. Paciência. Não deveria ter sobrado nenhum, mas às vezes acontece, né? Que atire a primeira pedra quem nunca errou nessa vida, ué. Faz parte, entendeu? Mas assim, o mais importante é não pôr o parafuso no local que não seja dele,
Essa aqui é a realidade. Eu já matei um aparelho, graças a Deus que foi meu, na época, já faz um tempo. Então, assim, não faz, porque não tem como recuperar. Outra dica de montagem e desmontagem de iPhone. Quando você for colocar, por exemplo, o flex da bateria, encaixar na placa, no plug da placa, não aperta. De verdade, cuidado. Você vai sentir que vai encaixar, encaixou, aperta assim. Apertar não é ser... entendeu? É só encaixar. Isso serve para qualquer flex do iPhone. Por exemplo, da bateria que eu citei. Outro exemplo que acontece muito, muito. Os flex da frontal. Quando você vai encaixar o flex da frontal novo na placa, às vezes está meio tortinho os dentes, acontece alguma coisa, você vai apertar, danifica. O que acontece no iPhone? Ele tem um circuito muito doido, né? O sistema do iPhone é completamente diferente, né? Inclusive o circuito da placa, os componentes do iPhone. Se você entortar aquelas garrinhas da placa ou da frontal, quando você der o encaixe, ele vai dar um curto, ele vai dar alguma coisa que eu também não sei te falar o que é, ele vai dar listra, né? Ele não vai dar som, às vezes, por incrível que pareça, e não vai dar touch. Aí se danificou o CI de touch ou o CI de imagem. Aí você vai ter que pagar para uma pessoa que faz reparo em placa de iPhone para fazer essa recuperação, né? Detalhe, o cliente entregou para você funcionando, era só para trocar a tela. Então aí você vai ter um prejuízo. Cuidado quando for trocar a tela. Ah, mas é difícil. Não, não é não, pelo contrário. Vai ter que só focar um pouquinho mais, entendeu? Tem que tomar só esse cuidado, o resto é tranquilo. iPhone dá dinheiro, né? É a notícia boa. A manutenção do iPhone é bem interessante, né? Você vai ser bem remunerado, né? O que você não pode acontecer é comprar R$50 de mão de obra. Aí você não vai ganhar dinheiro nunca. Essa aqui é uma triste realidade, mas o pessoal cobra. A gente vê por aí. Hoje mesmo eu passei um orçamento de R$270 para trocar a tela de um K9, primeira linha. O rapaz falou que tinha por 220, né? E eu pago 180 na tela. Fiz o serviço para ganhar R$90. Né? Então, assim, não fiz, não cobri. Eu achei que não era interessante eu cobrir. E foi embora, não peguei o serviço. Por quê? Se eu abro esse aparelho acontece alguma coisa. Paguei 180 na peça, vou trocar por 220. Não tem cabimento, né? Tem encargos, tem funcionário para pagar, tem muita coisa. E ainda passei o preço meio equivocado. Tinha que passar pelo menos 350, entendeu? Mas acabei não passando. Não fazendo orçamento por causa que a pessoa falou que tinha mais em conta. E foi embora. Não sei se vai voltar. Tomara que não, porque já foi passado, é passado. E vida que segue, amanhã entra um monte, se Deus quiser. Então, das dicas de iPhone, beleza? Mais uma dica de montagem e desmontagem de iPhone. Você tirou a tela, você testou, beleza, você colocou. Só falta fechar o aparelho. Você colocou a tela lá, só falta encaixar, certo? Não encaixa forte. O iPhone é de encaixar. Você encaixou, vem com as mãos assim, você vai ver. Nós vamos abrir o iPhone lá. Vai dar o clique certinho, vai dar o crack. Vai encaixou. Por que eu tô falando isso? Se você catar e apertar e não tiver encaixado certinho, vai dar mancha também na tela, né? Aí você perde a tela, porque seu fornecedor não vai trocar para você. Se o erro foi teu, não é defeito da peça, e se você chegar lá e falar que foi defeito da peça, ele não vai colar, né? Essa história não cola mais. Então aí você vai ter que... Você passou o preço da tela, você tem que pagar outra tela. E é prejuízo, tá? Mas assim, algumas dicas básicas, e quando você começar a mexer, você vai tirar de letra, não tem erro, tá bom? Dúvidas de iPhone? Para a gente falar aqui da apostila. Alguém tem alguma pergunta? Para mim tá tranquilo. Tá de boa. Para mim também tá bem explicado. Também. Bora, então. Ó, na apostila, né, na unidade 2 aí, fala dica de montar, desmontar de aparelho iPhone. Aí tem o que vamos aprender hoje, né? E é o que nós estamos falando já. Construir a jornada, diagrama funcional. Aqui tem uns exemplificativos, transmissor, antena e tal, né? Depois a gente vê. Isso aí é só
Só para cumprir tabela aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, um aparelho típico contém as seguintes funções básicas exercidas por um ou mais blocos de diagrama, tá? O diagrama é esse desenhado aqui na apostila aí, tá? Depois vocês dão uma olhada. Aqui é processador, com coordenador, essas coisas todas aqui, tá? Display, teclado, circuito aí mais detalhado aí. Aí a gente fala aqui, por exemplo, de transmissor. Transmissor converte o sinal de áudio captado a partir do microfone num sinal de RF, radiofrequência, enquanto que o receptor converte o sinal em RF, num sinal de áudio, que reproduz o fone. Então, aí o transmissor, né? Esse que é a finalidade do transmissor. O transmissor aparece aqui nada mais, nada menos que o microfone, né? Que serve para transmitir, por exemplo, as tuas falas, as tuas mensagens, né? A ligação, enfim. Transmissor. Alguém tá com a apostila aí? Eu estou. Marcelo. O Alan também tá. Lê receptor aí, por gentileza. Deixa eu achar, deixa eu procurar aqui, professor. Manda. Pode falar. Lê aí. Sou muito bom de leitura, não. Não, fica tranquilo, irmão. Aqui ainda tá em casa. Pode ler do jeito que você achar melhor. Receptor. Tem como função transmitir o sinal de celular à internet móveis nas áreas internas. Ele funciona somente se houver o mínimo de sinal do lado externo. Então, muito bem. O receptor tem a função de transmitir o sinal de celular e internet móvel nas áreas internas. Ele funciona somente se houver o mínimo de sinal. Aqui, por exemplo, dados móveis, né? Se você tiver sinal, por exemplo, da tua operadora, você consegue ter, por exemplo, acesso a dados móveis. Serve como exemplo aqui para a gente usar. O Alan, lê coordenador aí. Coordenador. Coordenador. Sincroniza as funções de transmissões e recepção de telefone celular. Coordena todos os blocos existentes em um circuito. Muito bem. O próprio nome já fala, né? Coordenador. Então, ele é o que coordena, que sincroniza essas funções, né? Cada tipo de função, ele que já vai coordenando, tá? Isso aí que serve como essa parte bem teórica, serve para a gente ter essa noção aí, tá bom? Quem mais tem apostila aí? O Francisco tem? Não, ainda não peguei não, mas acho que amanhã eu vou correr lá. Beleza, sem problema. O Zé tem? José? Eu tenho. Quem? O Alan tem? O Anderson tem? Tenho. Então vai. Painel de controle, por gentileza. Painel de controle. Serve como dispositivo de entrada e saída I/O para o usuário. Nele há o teclado, o display, o microfone, fone de ouvido, alto-falante. Microfone, fones de ouvido e alto-falante. Então, esse é o painel de controle no circuito de aparelho. O José não tem a apostila, é isso que você tinha falado, José? O José não tem apostila? Não tenho não. Não peguei bom. ainda não. Tá jóia, sem problema. A Aline tem? A Aline tá sem áudio, eu acho, né? Tá só ouvindo. Beleza. O Francisco tem? Já foi, né? Marcelo já foi. O Renato tem apostila? Eu tenho aqui sim a apostila. Leia, por gentileza, Renato. Filtro duplexador. Filtro duplexador, por onde passa a faixa, cuja finalidade é separar o sinal de entrada do sinal de saída.
Muito bem, então esse filtro serve para separar, né, o sinal de entrada e o sinal de saída do celular. Modulador. O Anderson lê modulador. Modulador. Por onde passa a faixa cuja finalidade é separar o sinal de entrada do sinal de saída. Não. Não, ali em cima, né? É. Sinal de... Ah, tá. O sinal digital que vem do centro lógico transformado em sinal RF radiofrequência. Muito bem, é isso aí. Sinal digital que vem do setor lógico é transformado na verdade é o sinal que vem da placa, né? Aí é transformado em sinal de radiofrequência. Processamento de entrada corresponde à voz obtida a partir do microfone. Quer dizer, que você falou, a pessoa vai ouvir lá, corresponde ao processamento de entrada. Do início da voz, né, do microfone, que tem uma diferença, né? Microfone e alto-falante são dois periféricos aí distintos. Por quê? O microfone a gente fala, né? E o alto-falante a gente auricular, por exemplo, né? O alto-falante auricular a gente ouve. E tem o alto-falante que é campainha também, né? Então a campainha é o som, o alto-falante auricular é o que a gente ouve e o microfone é o que a gente fala, tá? Codificador de palavras reduz a taxa de dados comprimidos, tá? Isso aqui é tudo, vamos dizer assim, umas informações que existem nos aparelhos, né? Que é bom a gente saber. Decodificador de palavras. Utiliza 2 livros separados de código. Codificador de canal. A sua função é proteger o fluxo de dados contra ruídos e desvanecimento considerados inerentes em um canal de rádio. Ele faz adicional. Isso aqui nada mais é nada menos do que quando você tem aquela interferência, né? Ou, às vezes, tem muito ruído na chamada, né? Existe esse codificação de canal que não era para fazer isso. Mas a gente sabe que acontece muito, né? Está na chamada, acontece ter ruído, alguma coisa assim, tá? Às vezes até eco na chamada acontece. Codificação convolucional. Vai, Marcelo. Tá ouvindo aí, Marcelo? Liga teu som. Vai, pode ir agora. Desliguei o fone ali. Manda. Codificações convolucionadas. A sua função é fornecer a capacidade de correção de erros pela adição de redundância a ser transmitida. Muito bem, é isso mesmo. E também, nego, cada palavra difícil o pessoal coloca aqui, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para entender direito isso aqui. Codificação convolucional, a função é fornecer a capacidade de correção de erros pela adição de redundância. Sequência transmitida. Isso aqui é interferência, alguma coisa nesse sentido aí, né? Isso aqui, vamos falar a verdade, né? Nós não vamos nem ver muito isso aqui, né? Na prática, o cliente não vai falar que o teu aparelho está com codificação convolucional, né? Vai falar que não está ouvindo direito e acabou. Você vai trocar o alto-falante e couro, vem outro serviço. E recebe um abraço para a galera. Não é verdade? É isso que você vai fazer. Né? Mas exatamente isso, professor. Justamente, tá tudo bem. Tá na apostila aqui, essa qualificação que a gente tá buscando. Inclusive as palavras difíceis também, viu, Marcelo? Nossa. Não, mas tá tudo certo. Não esquenta, não. Ó, desmontagem do iPhone, certo? Eu não vou nem ler isso aqui, porque nós vamos fazer na prática. Mas aqui ele fala que inicia o trabalho de abertura do aparelho, faça a remoção dos parafusos e a fixação também do gabinete com a chave Phillips. O gabinete que ele refere aqui é o próprio
o próprio aro do aparelho, o chassi, né? Aquela parte que fica aí que é sobre a tela. Na verdade, embaixo da tela, né? Ele fala aqui também, retire os parafusos que encontrar, retire 4 parafusos da blindagem. Ele dá o passo a passo aqui, por exemplo, de desmontar o aparelho. Se bem que né? Se bem que na prática não vai ser muito assim que a gente vai fazer. Porque na teoria aqui é uma coisa, né? Mas serve como base, né? Mas na prática a gente vai ver que é diferente. Ele dá o passo a passo da desmontagem, né? Inclusive, se você prosseguir aí, você vai ver o aparelho aberto, né? Ah, como que tira a bateria do iPhone? Importante também. A bateria do iPhone ela é fixada com a dupla face, né? O que você faz? Para ter um pouco mais, assim, de agilidade e para não dificultar tanto o teu serviço. Esquenta um pouquinho. Você põe o aparelho, não com a tela para cima, né? Por exemplo, você já tirou a tela, mas só para você entender, coloca o aparelho na separadora, ou senão você esquenta um pouquinho para essa dupla face amolecer um pouco. Aí você vai perceber que tem uma pontinha branca. Você pega uma chavinha e vai enrolando e puxa, vai virar um elástico. Vai ser mais fácil para tirar, entendeu? Se você não conseguir puxar essa dupla face, você põe uma espátula, de preferência não de alumínio, uma espátula de plástico, tá? Que é melhor para você mexer. Você tenta, aí você põe um pouquinho de álcool isopropílico na ponta da espátula e vai tirando devagarzinho. Qual que é o cuidado que você tem? Não furar a bateria, né? Por quê? Corre o risco de explodir. Então, aí é a tua saúde que tá em jogo. Você toma um pouquinho de cuidado para não explodir a bateria. Tira devagar, põe um pouquinho de álcool isopropílico, você vai ver que vai sair, que não tem segredo. Ela é um pouquinho chata de tirar, mas esquentando um pouquinho, ou se não, você usando um álcool isopropílico, dá para tirar tranquilo, tá? Aí você tirou, beleza, para montar. Montagem de iPhone. Segue o processo de desmontagem, né? Para você montar. Por isso que eu falei naquela hora lá, que o interessante é você levar montado, certo? Leva montado assim, organizado, né? Vamos colocar melhor. Leva organizados os parafusos. Por quê? Na hora de você montar o aparelho, você consegue seguir a mesma ordem, entendeu? Assim, parafuso da placa, parafuso componente que segura o flex da bateria, parafuso da bateria. Aí depois você pega e vem montando o aparelho, não tem segredo, né? As dicas foi aquelas que eu passei no começo, não apertar muito. Se você percebeu que tá difícil para encaixar, tira, passa uma escovinha, tá? A escovinha você pode ser uma escova de dente, né? Escovinha de dente, não tem problema. Pode ser escova antistática também, né? Que vende, mas a escovinha faz o mesmo trabalho. Dificilmente você vai perder um aparelho com uma escova de dente convencional. Não é para tanto também. Ah, mas pode ser? Eu acho que não. Eu nunca vi falar que queimaram aparelho com escovinha de dente. Pelo contrário, a escovinha de dente ela é bem útil para fazer a limpeza. Às vezes algum componentinho está sujo, alguma coisa, só você passar ali. Não precisa nem passar com álcool isopropílico, ou passa com um pouquinho de álcool isopropílico, né? Bem moderado, para você não ficar... para o álcool isopropílico não sair expandir o álcool isopropílico, não sair da placa, para não cair na tela, enfim, para danificar algum componente. Se o álcool isopropílico cair na placa, não vai dar nada. Mas se cair na tela, você vai provavelmente acabar perdendo a tela, porque vai dar mancha, não vai ficar bom. Aí você vai acabar tendo prejuízo. Certo? Essas aí foram as dicas aí de montar, desmontar de iPhone. Assim, vocês vão ver que na prática, não dá para seguir como base, mas vai ser um pouco mais diferente, né? Prática é prática. Tem um jeito de abrir, por exemplo, se você abrir o iPhone de uma vez assim, você vai quebrar os flex que fica na frontal, entendeu? Nós vamos abrir o iPhone para depois você abrir primeiro, entendeu? Vai ter todo esse trabalho aí de você pegar, de você manusear o aparelho, certo? Nós temos 3 minutos para acabar essa aula de novo, passa muito rápido, né? Aqui está marcando no Zoom aqui para mim. Pois não, Marcelo. É o Alan. Alan, pois não. Sobre a energia estática, uma dica boa também, sempre antes de começar os trabalhos, uns 10 minutinhos descalço,
Entendeu? Uns 10 minutinhos descalço, descarrega bem a energia do corpo. Também continua com os procedimentos de usar luva, etc, né? Mas sempre assim, acordou antes de trabalhar, lá abrir sua loja, dá uma andada na casa ali, na hora que você vai se levantar da cama, se arrumar, você fica um pouquinho descalço ali, que descarrega bem a energia estática do corpo, e depois lá no trabalho, usando a luva, também não tem perigo nenhum. Muito bem. Ó, eu, sinceramente, eu já ouvi falar algumas vezes, algumas pessoas que você, inclusive, trabalhar descalço, né? Tem muita gente que trabalha em casa, que presta serviço, ou a bancada, enfim, dá para você trabalhar descalço às vezes. E já ouvi falar que realmente tem, não acontece mesmo de queimar aparelho, né? Essa parte estática com o pé no chão consegue eliminar. Eu, sinceramente, não sei te falar se isso é real. Por Bom, quê? é real, sim, o médico mandou minha professora fazer isso porque ela estava tomando choque em qualquer maçaneta de metal que ela tocava. Isso que eu ia te falar agora. Eu nunca vi assim, nem cientificamente falando, mas agora você já acabou de falar, você já acabou de responder, né? Então, assim, é viável sim. Então, pode fazer, que é certeza. Se teve orientação do médico, você pode ter certeza que vai dar certo, né? É um meio É, legal. Eu também acho. Eu ando muito descalço em casa, inclusive. Eu vou te falar a verdade, eu queimei um aparelho até hoje na mão. Também não sei se foi azar. Um aparelho Moto G3, já faz um tempo, foi quando eu comecei a mexer, que eu queimei o aparelho. Não, queimei assim, né? Que eu peguei na mão para trocar a bateria, o aparelho não ligou mais. Não sei se foi azar, não sei se foi estática. Até hoje, também não parei para pensar. A vida que segue e acabou. Aconteceu mesmo, não vai adiantar ficar chorando muito. Mas só um acho que minuto. toda opção é válida, né? Só um minuto. Quer que usou essa pulseirinha aqui no braço aqui, pode trabalhar normal. Põe eu lá na arte. Já Essa tá tudo pulseira resolvido. antistática. Desse daqui. Ah, então. Essa pulseira antistática diz que não queima o celular, mas eu acho que você ficar com o pé no chão é melhor, viu, velho? Eu acho, sei lá. É. Ah, eu sou mais ditado popular do que essas modernices aí. Sei lá, se tiver que queimar, acho que vai queimar com pulseira, com o pé no chão, vai queimar de qualquer jeito, viu, velho? Sei lá. É. Mas assim, né? Vamos fazer nossa parte, né? Precaução. Vamos, É. né? O interessante também é a bancada, né? Se acabar o tempo, gente, boa noite para todo mundo aí, tá? Boa semana, fiquem com Deus. Se acabar o tempo, já tô adiantando aí o meu boa noite aí. Tô à disposição se alguém precisar. Estava falando da bancada, né? A bancada, por exemplo, não usa bancada de ferro, né? Porque você vai dar sopa pro azar. Bancada de madeira, né? Que já é uma forma também de isolar a parte estática também, entendeu? Então a bancada de ferro eu acho que é um pouco perigoso. Eu nunca vi, mas sei lá. Às vezes nem quer fazer bancada de ferro, sei lá. E então